interessada, na época ele falou de topologia, né? Fiquei muito interessada pelo tema, pela maneira como Lacan era tratado, como a teoria lacaniana era apresentada, e fiquei também muito interessada quando ele me fala, me explica, me dá a conhecer a instituição Apertura e a forma como ela funcionava, né? Uma instituição horizontal, sem preocupação, sem grandes, sem ficar tomada, né, por questões de hierarquia, em que os analistas membros apresentavam produtos, resultados de suas investigações, né, e foi assim que eu me interessei pela Apertura. Acho que um ano depois passei a ser membro, e isso resultou também, né, em duas vindas de Alfredo Edelstein aqui a Brasília, a convite meu e de Flávia Dutra, né? Na época nós éramos de uma outra instituição, e, enfim, começamos esse trabalho de trocas, esse trabalho de estudo, e participei das jornadas, né, da Apertura, acho que em 2014, a primeira que participei, e desde então, né, já como membro e participante, venho seguindo o trabalho junto à instituição, que hoje se chama Apola, e aos membros, né, dessa instituição. Bem, então vou apresentar um pouco, né, a instituição, para aqueles que não estão tendo o primeiro contato agora, talvez, e depois falarei um pouco sobre a pergunta, sobre o tema que foi proposto, né, que é por que outro Lacan? Bem, Apola, né, que é a sigla de Apertura para Outro Lacan, é uma instituição psicanalítica que foi refundada, né, que foi fundada novamente em 2019. Antes disso, ela funcionou por aproximadamente 20 anos com o nome Apertura, uma psicanálise por venir, né? Ela é originária, então, é uma instituição originária da Argentina, e hoje conta com 11 sedes espalhadas pela Costa Rica, Chile, Argentina e Brasil. Sendo que aqui no Brasil nós temos sedes em Brasília e Salvador. Contamos também com 11 representações, 222 membros e 336 aderentes em várias cidades do mundo. Mais especificamente, aqui em Brasília, nós já estamos trabalhando de acordo com o proposto no Programa de Investigação da Apola, o PIC, Programa de Investigação Científica, desde 2018, eu e Flávia Dutra, né? Então, desde 2018, nós temos trabalhado temas de acordo com o programa de investigação, né? A Apola tem um programa de investigação científica, uma proposta de trabalho consolidada e divulgada a todos que tiverem interesse, e nós já trabalhamos de acordo com esse programa de investigação desde 2018. A partir de 2019, que é justamente quando há esse processo de refundação, a Apertura passa a se chamar Apola, e outras pessoas aderiram aqui em Brasília como membros. Essas pessoas são Alba Escalante, Bruno Costa de Paula, João Stemler, Kellen Costa, Luciana Salum e Patrícia Pacheco, né? Então, esses são os membros de Brasília, além de mim e Flávia Dutra. Todas essas informações que eu passei a vocês, né, e claro que há muitas outras coisas a respeito da instituição, mas elas podem ser encontradas na página de internet da Apola Internacional, né, que compreende todas as sedes, todas as representações, né, e o endereço da página é apola.com.ar, apola.com.ar. Na página vocês encontram essas informações e outras para quem se interessar, né? Além dos meios mais correntes, né? Instagram, Facebook, enfim. Bem, então eu preparei um pequeno argumento sobre o tema Por que outro Lacan, né? Bem, falamos em outro Lacan numa tentativa de deixar claro que a perspectiva teórica com a qual trabalhamos em Apola consiste em estudar a teoria lacaniana não como uma continuação ou retomada da teoria freudiana. Não se trata dos mesmos conceitos ditos de outra maneira,
Porque quando isso se dá, né, quando são os conceitos freudianos considerados como simplesmente ditos de outra forma por Lacan, né, é o que dá origem ao que podemos chamar de um freudo-lacanismo complacente, onde os termos freudianos e lacanianos estão confundidos e são tomados um pelo outro. Precisamos considerar que não há equivalência entre os conceitos que são propostos por Freud e aqueles desenvolvidos por Lacan. Fazer uma leitura de Lacan a partir de Freud, ou o contrário, uma leitura de Freud a partir de Lacan, não produz nada além de um apagamento de ambas teorias, né? Considero um desserviço, né, tanto para a teoria freudiana quanto para a teoria lacaniana. Freud, ao inventar o inconsciente, inaugurou um novo campo, o campo da psicanálise. Ele fez uso de noções da biologia, sociologia, física, que não se sustentam mais atualmente, já que houve avanços nesses campos teóricos, né? A biologia de hoje não é a mesma do tempo de Freud, a física, idem, sociologia, etc. Portanto, temos que assumir que as bases teóricas de que Lacan se serve, principalmente da linguística, lógica, matemática, são outras. Portanto, não há como não haver diferenças. Então, além de certas disciplinas, né, que serviram de base para ambos autores, né, terem mudado, né, com o decorrer de tempo, há disciplinas de que Lacan, né, fez uso e Freud não, né? Por exemplo, a matemática, né, que é muito usada por Lacan. Portanto, não há, né, como não haver diferenças. Isto não quer dizer, de forma, né, em absoluto, que a teoria freudiana não sirva ou que não se possa operar com ela, né? É claro que é possível ser freudiano, né? Não se trata disso, né? A minha insistência é no sentido de que há diferenças, são duas teorias distintas. É no texto A Coisa Freudiana, ou Sentido do Retorno a Freud em Psicanálise, que é um texto de 55, que Lacan nos propõe o retorno a Freud, né? Que, aliás, é uma expressão que é usada por Lacan em vários momentos do seu ensino, né? O retorno a Freud. Temos que lembrar que Lacan nos propõe o retorno a Freud nos vários sentidos que o verbo retourner pode ter no francês. Quais são? Voltar ao ponto de partida, revirar, revolver, remexer, retornar, tomar pelo avesso. Então, não se trata de simplesmente voltar a algo, né? Pode ser, inclusive, lido como tomar pelo avesso. Nesse texto, Lacan denuncia dois desvios que estaria sofrendo a psicanálise daquele tempo. O primeiro seria em relação à função mesma da prática analítica. Função essa que supõe a história em seu princípio, história que fala de uma clínica. É preciso sustentar a dualidade daquele que sofre e daquele que cura. Retomar a psicanálise em sua tradição clínica, que para Lacan, nesse momento, né, do texto 55, estaria se perdendo. O segundo desvio, que de fato é o argumento central do texto e que mais nos interessa aqui, diz respeito à descoberta freudiana, o inconsciente. O que Lacan propõe quando nos fala, portanto, de um retorno a Freud, não é um retorno ao paradigma freudiano, a conceitos como pulsão, libido, aparelho psíquico, recalque, mas ao sentido de Freud. Qual? Qual é o sentido de Freud? O que ele inaugura? Segundo Lacan, né, o sentido de Freud é que ele soube deixar, sob o nome de inconsciente, que a verdade falasse. Daí a famosa frase, eu, a verdade, falo. Citando Lacan nesse texto. Se Freud não trouxe outra coisa ao conhecimento do homem, senão a verdade de que existe o verdadeiro, não há descoberta freudiana. Lacan emprega o termo sujeito, que é algo muito distinto do indivíduo freudiano, para referir-se, então, a esse algo que fala em primeira pessoa, enquanto eu, mas que é diferente de mim. O sujeito não se confunde com o indivíduo, e esta é uma distinção tanto subjetiva quanto objetiva.
porque o sujeito tampouco seria a inteligência ou a consciência. Ele é excêntrico em relação à minha pessoa e ao meu organismo, corpo biológico. Então, o sujeito lacaniano, de que se trata, né, numa análise lacaniana, é excêntrico em relação à minha pessoa e não se trata em absoluto do corpo biológico. E esse sujeito de que estamos falando, legatário da verdade reconhecida, portanto, não é o eu perceptível nos dados mais ou menos imediatos do consciente. O que faz existir esse sujeito da psicanálise, dizendo melhor, da clínica psicanalítica lacaniana, não são dados empíricos, ele não é natural. É um acontecimento de discurso. Sua realidade verifica-se clinicamente, mas não sem precisas coordenadas teóricas de leitura, fora das quais ele não poderia ser sequer reconhecido. Lacan não se furta em anunciar publicamente, embora muitas vezes esses momentos se percam e acabem sendo pouco citados e até ignorados, que ele questiona o paradigma freudiano. Vou citar aqui apenas 2 exemplos. O primeiro é a sua fala na abertura do Seminário de Caracas, em 1980, citando Lacan. Devo dizer-lhes algumas palavras sobre o debate que sustento com Freud, e que não é de ontem, onde ele critica duramente os conceitos. Lacan critica, né, nessa fala, ele critica duramente os conceitos de id, ego e superego e afirma que os seus 3 são o real, simbólico e imaginário. Então, ele se situa aqui, Lacan, como alguém em debate com Freud desde sempre. Portanto, quando ele afirma, né, o que ele também o faz nesse momento, que ele é freudiano, é disso que ele está falando, que ele lê Freud, que ele mantém um debate com suas proposições. Né? Ele está em debate com Freud, ele lê Freud. É diferente de tomar para si o paradigma freudiano. Um outro exemplo é o que Lacan propõe na abertura da sessão clínica em Vincennes, em 1977. Lacan nos diz: a clínica psicanalítica consiste em reinterrogar tudo o que Freud disse. Está muito claro, né? Bem, pensar sobre as diferenças teóricas, escolher a partir de que paradigma teórico vamos escutar nossos pacientes, nossos analisantes, implica não somente estabelecer como vamos tratá-los, como vamos dirigir o tratamento. Não é só isso. Não é, por exemplo, como pensar, então eu vou atender alguém em sessões curtas, de acordo com o tempo lógico, ou não, vão ser sessões de 50 minutos, né? Como se propõe num tratamento freudiano, né, mais clássico. Não se trata disso, não é simples assim. Então, se trata principalmente de pensar qual será o discurso que irá se construir e os sintomas de que iremos nos ocupar enquanto analistas. Uma vez que, a depender da posição teórica do analista, do saber que estiver em jogo numa análise, um ou outro sintoma será constituído. Quando Freud cria a psicanálise, ele inaugura não somente uma forma de tratamento ao mal-estar de sua época, uma resposta a esse mal-estar, mas também a maneira como os sofrimentos passam a se apresentar. Os sintomas conversivos que chegavam a seu consultório não são os mesmos de hoje. De maneira análoga, e lembrando que a análise se dá entre analista e analisante, precisamos considerar que o primeiro, o analista, faz parte do sintoma. Portanto, do que uma análise freudo-lacaniana trata, por exemplo, do real do corpo, do gozo mortífero, no excesso de pulsão de morte, né, que são expressões que nós escutamos, né, a partir desse freudo-lacanismo, que é justamente o que estamos, né, criticando, um tratamento que vem a partir dessa teoria não será o mesmo, né, os sintomas não serão os mesmos do que se ocupa uma análise lacaniana. É preciso saber de nossa posição teórica, pois isso tem consequências. A teoria cria, inventa a nossa clínica, e não o contrário.
né? Então, por que outro Lacan, né? Essa tentativa, né, de um retorno a Lacan, né, parafraseando o próprio Lacan, né, em que se tem um pouco mais de rigor com o texto lacaniano, né, em que nós possamos sustentar a nossa fala a partir de citações, localizar onde Lacan disse isso, onde Lacan disse aquilo, e principalmente que se faça uma leitura de Lacan enquanto uma teoria, né? Não é uma releitura de Freud, não é uma nova versão de Freud, né? Acho que Freud não precisa disso, Lacan também não, né? Então são duas teorias distintas, né? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Pause, acho que agora é o Martim. Bom, passamos agora a fala para Martim. Isso. Martim. Certo. Tá me ouvindo aí, Fauzi? Sim, dá para te ouvir. Ok. Bom, então, boa tarde para todos. Primeiramente, agradecer a Fauzi, né, pela força e o suporte que está dando hoje. Também, especialmente, a dois aderentes de Apola Salvador, como Lucas Caroso e Amanda Leão, que têm trabalhado muito e fazem muita coisa possível de nossa instituição. E, claro, ao resto dos aderentes, a Gabriela Lazzarini, a Felipe Gurgueu, a Felipe Chaves, a Isael, a Michele, Isael Sena, e acredito não me esquecer de ninguém. Bom, eu costumo dizer que a Pola é o lugar intelectual, é meu lugar intelectual no mundo. Realmente achei um bom lugar para desenvolver meus interesses intelectuais e em torno da psicanálise. E até aí eu conhecia a Pola, obviamente, como quase a maioria das pessoas, ou pelo menos os mais velhos, a partir da produção teórica de Alfredo Edelstein. Mas até aí eu transitava muito as instituições psicanalíticas da Argentina, né, da cena porteña psicanalítica. Bom, eu sempre fiz com um certo mal-estar. Simplesmente porque eu lia Lacan, achava nele uma produção absolutamente singular, com uma potência impressionante para pensar muitos problemas que me interessavam, mas, claro, entendia bem pouco, né? E aí, quando ia para as instituições de psicanálise, na esperança de entender alguma coisa, bom, geralmente não achava essa resposta, e o pouco que entendia, bom, era derrubado, né? Era feito... começava a desentender um pouco que entendia. Então, a mim me produzia um certo mal-estar, que eu também não podia interpretar muito, mas uma certa incomodidade, e sobrevivia meu interesse intelectual e meu desejo pela psicanálise, ou na psicanálise, como tantos outros colegas, amigos psicanalistas, que era o grupo de estudo, uma prática muito estendida na Argentina, onde, sobretudo, lembro o grupo de estudo de Simon Kufer, um grande psicanalista, Jimmy Kufer, grande e saudoso psicanalista, e uma série de amigos, Pablo, Silvia, Karina, bom, tantos outros. Mas, além desse grupo de estudo, que me deixava mais ou menos, né, um pouco pendurado de um fio aí com a psicanálise, a grande interpretação, até chegar a Pola, estou fazendo essa introdução porque até chegar a Pola eu mais ou menos sobrevivi assim, na psicanálise, e sobretudo me foi fundamental uma interpretação de o Tato Pavlovsky, não sei se é conhecido aqui no Brasil, é uma figura ímpar
do psicodrama argentino. E ele, meio malandramente, dizia sempre que gostava da psicanálise, mas não do psicanalista. E, bom, era uma interpretação que me compreendia, a mim como a tantos outros amigos e colegas. Digo, nesse mal-estar, nessa dificuldade. E um pouco andava com isso, na esperança de uma outra maneira de funcionamento da nossa comunidade que pudesse acolher um pouco melhor meus interesses e minhas questões. E, bom, e aí conheci Alfredo em 2006, eu acho, mais ou menos, não tenho muito preciso isso. E bom, me apresentou Apertura naquele momento, seria Abertura, seria a tradução. E aí também consegui entender muito melhor qual era esse incômodo, esse mal-estar. Digo, comecei a entender que a utilização de jargões permanentes de nossa comunidade era algo que não me interessava, que não me servia para pensar, que a falta de espírito crítico que se corresponde com uma espécie de devoção para Freud e Lacan, que redunda em falta de debates ou desprezo da argumentação lógica, da certa racionalidade e toda aquela pompa que se faz em torno do analista da escola e tudo mais era algo que realmente não andava muito bem. Inclusive, outro dia estava relendo e vendo isso em relação ao analista da escola, como se interpreta, né, a partir de toda essa lógica institucional, que eu não tinha como, sozinho, digamos, não tinha como contrastar, mas tinha um mal-estar. Mas, por exemplo, outro dia eu ouvia falar de aquela frase de Lacan, que diz que a psicanálise é o que se espera do psicanalista, e como isso é interpretado, né? Que é interpretado como aquilo que, primeiro, como uma frase bastante tola, a meu ver, de Lacan, não era mais importante, digamos assim, mas isso se interpreta como bom, a psicanálise é produzida, digo isso que se interpreta porque tem até congressos sobre isso e trabalhos, que é produzida pelo analista, que é o analista da escola, né? Aquele que atravessa a fantasia fundamental, aquele que faz o passe, e essa é a produção do analista. Isso é muito presente, geralmente, nas instituições. E, inclusive, com a proposta de Apola, eu consegui ver toda uma outra, que isso até redundou numa série de conferências que eu fiz, todo um outro diagnóstico de Lacan, digo, que subvertem essa interpretação dessa frase, já que a letra de Lacan, o espírito da obra de Lacan, basta abrir qualquer página de Lacan sem esse olhar da nossa comunidade, sem essa política teórica. Basta ver que Lacan se passou dizendo que o psicanalista se desviou, que não estava à altura da tarefa, da teoria, que fizeram uma autoescola apenas para dar a carteirinha de habilitação, inclusive que chegou a criar a figura distópica do não analista da escola àquele que encomendou o destino da psicanálise. E finalmente fechou a escola quando viu que os analistas do grupo freudiano se impuseram na escola. Com qual, digo, bom, a princípio eu diria isso, digo, essa é um pouco minha história em relação à instituição, e diria que, como uma primeira resposta, e com esse exemplo que eu trouxe, de tantos outros que podem se trazer, Apola e outro Lacan trazem, num primeiro plano, pelo menos num primeiro plano, uma leitura mais rigorosa, que admite a contradição e que mergulha nela, que que trabalha com a argumentação e que permite resgatar
determinadas partes, fragmentos da obra e do pensamento de Lacan que são apagados pela nossa comunidade em termos geral. Já seja porque não se fala, digo, esse diagnóstico que eu acabo de dizer rapidamente assim, que está melhor apresentado em alguns trabalhos, não se diz, não se fala, como se não existisse. Ou, se se fala, se diz o contrário. Isso me parece absolutamente complexo para a nossa comunidade, e me parece que a proposta de Apola, com seu instrumento de trabalho, resgata estes fragmentos, acaso os mais subversivos, os mais incômodos e originais de Lacan, e produz uma leitura que eu chamaria de mais potente e até permite entender muito mais fácil Lacan, entre outras coisas. Isso como primeira medida, e claro, aí isso incontornavelmente é efeito do trabalho e da leitura e do talento de Alfredo Eiberstein, que nós tentamos, e acho que conseguimos bastante como instituição, potenciar, enriquecer, complementar e andar nesse trilho. Sim? Mas o que realmente me fez fazer parte da instituição e fazer parte da maneira totalmente com os dois pés, né? Como eu estou atualmente, não foi tanto essa potência de leitura, que esclarece muitas coisas, isso é fundamental, mas para mim, pessoalmente, o que realmente me fez tomar a decisão e estar muito à vontade é o objetivo e o funcionamento da instituição. Tanto o objetivo, a finalidade para a qual a gente se reúne, trabalha, faz tantas coisas, assim como o funcionamento, eu não encontrei nunca em lugar nenhum, pelo menos no campo psicanalítico, é bem diferente, uma distinção radical, porque aí às vezes se confunde, não se trata de resgatar Lacan, a letra de Lacan, original ou subversivo, é fundamental, mas não é o único, o último elemento, nem se faz, como às vezes parece, inevitavelmente pelo estado de nossa comunidade, para ganhar o prêmio do mês, né? O prêmio de que melhor lê Lacan. Se faz com um objetivo que é partir de uma base sólida, rigorosa, sim? Nisso se valora muito o espírito científico, do qual realmente que é aquela ideia original que produz Lacan, mas não para ficar reproduzindo isso, senão para poder desenvolverla, completá-la, questioná-la, enriquecê-la, modificá-la, substituí-la, chegado o caso, e então assim produzir um trabalho que vise resolver os problemas teóricos de nosso campo, teóricos práticos, né, de nosso campo. Então essa proposta me pareceu absolutamente, e me parece absolutamente subversiva, muito difícil de achar, e bem diferente ao que impera em nosso campo, que é a produção de analistas e a reprodução das teorias, né, de Freud e Lacan. E, por outro lado, o funcionamento da instituição também me parece algo sumamente destacável, que apresenta uma outra relação ao saber, evidentemente, um outro tipo de laço entre os participantes. E eu, quando conheci Alfredo, isso foi marcante, porque Alfredo foi para essa instituição, uma das tantas instituições que eu frequentava, né, que, como falei, e ele apresentou assim, o trabalho dele, e eu assim, me encantei com isso, fui falar com ele, mas um pouco assim, meio, como se disse na Bahia, né, com o pé atrás, porque, bom, quando me aproximei, digo, bom, o que você está fazendo, como eu posso ler, estudar o que você está fazendo, eu imaginei assim, como falávamos com um amigo em Buenos Aires, que ia vender, né, que ele vendia, como a maioria dos colegas,
o lanche infeliz, né? O McDonald's de lanche infeliz, o combo infeliz e caro, né? Que era a instituição, análise com a própria pessoa, supervisão, formação, parará, 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 digo, todo o combo bastante caro. E não, e ele me apresentou aí a abertura, eu falo em espanhol, seria abertura, é bem diferente. E ele me apresentou um grupo de pessoas que trabalhavam sem uma lógica de mestre, do analista da escola, não tinha alunos, uma dinâmica que estava se desenvolvendo, onde se procurava a argumentação lógica, a interrogação, resolver problemas, se estava construindo um programa de investigação. Bom, toda uma outra lógica muito, muito interessante e, para mim, isto é o que posso dizer em primeira pessoa, muito mais acolhedora dos meus interesses e favorecedora das minhas inquietudes profissionais. E, bom, isso para mim é o central. Digo porque eu costumo, agora, para as pessoas que não conhecem toda essa história da igreja, agora que você tem um diretor-geral, que eu sou diretor de Salvador, que Flávia é diretora de Brasília e tudo mais, mas isso foi a partir, não tem 2 anos disso, e todo o tempo regresso, a instituição funcionou sem direção. Nesse sentido, sem diretor. E eu costumava dizer, e ainda costumo, que para mim o diretor, quem dirige a instituição e o projeto, é o programa de investigação científica. Também uma diferença radical com as outras propostas. Então, isso tira do centro da cena essa autoridade do analista, do diretor, das figuras de poder que possam se estabelecer e favorece aquilo mais interessante em toda a ciência, que é o debate de ideias e a solução de problemas e o desenvolvimento teórico. Isso está super bem exprimido, me parece, na escolha do nome da nossa revista, que é O Rei Está Nu, do conto de Anderson. Então, isso realmente me parece determinar muito bem esse espírito. E, bom, digo, para finalizar, então, eu diria que o surgimento da instituição não segue o padrão de desenvolvimento da diáspora das instituições psicanalíticas, que, como maravilhosamente dizia Lacan, submetem a seus praticantes e candidatos à lógica dos pais separados. Me parece uma definição maravilhosa de Lacan. Ou seja, não surge pelo crivo do narcisismo das pequenas diferenças, já sejam elas políticas, marketineiras, de transmissão, pessoais. Me parece que não tem essa trajetória. Antes de ser mais uma instituição, é uma proposta de outro Lacan, que não só resgata uma potência de leitura, senão que apresenta uma estratégia teórica epistemológica que, me parece, consegue resolver grande parte do mal-estar dos praticantes, assim como o meu e de tantos outros, e, fundamentalmente, resolve o problema diagnosticado muito cedo por Lacan da estagnação do saber psicanalítico. Então, me parece que outro Lacan tem a ideia de uma estratégia para resolver isso e propor, finalmente, uma nova psicanálise que possa dar conta e resolver os problemas de seu campo. Bom, isso, Fauzi. Me escutam? Sim. Agora passamos a palavra para Flávia. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. E, bom,
Por que outro Lacan? Por várias razões. A primeira delas, e que foi a primeira com a qual eu me deparei realmente, foi que o encontro com essa perspectiva de leitura de Lacan, da teoria de Lacan, me respondeu a um impasse teórico-clínico. Melhor dizendo, me ajudou a formular esse impasse, né? Eu trabalhei durante muito tempo atendendo crianças, mais de 20 anos, e havia, nesse campo da clínica, uma tentativa de conciliação entre a concepção estrutural do sujeito com a noção de desenvolvimento. E a concepção de sujeito no modelo estrutural de Lacan, ela está em evidente contradição com a ideia de constituição do sujeito, né? Claro, evidente depois do encontro com essa perspectiva de leitura, né, que se deu para mim a partir, primeiro, de um livro do Alfredo, que eu tinha lido há muitos anos atrás, que era sobre o grafo do desejo, e depois desse encontro na USP que Karim citou, né? Bom, então, a concepção do sujeito, segundo o modelo estrutural de Lacan, é inconciliável com a noção de constituição do sujeito, né? E havia, na produção teórica dessa clínica com crianças, assim, verdadeiros malabarismos numa tentativa de conciliar estrutura e desenvolvimento, né? E essa tentativa de conciliação se convertia em ideias do tipo: a estrutura se fecha só na adolescência, onde ocorre uma segunda edição do Édipo, né? A rigor, seguindo essa linha de pensamento, não haveria psicose na infância, né? Bom, depois da minha aproximação com essa perspectiva de leitura, eu me dei conta da extensão dela, né? Por exemplo, assumir o modelo estrutural de Lacan tem uma série de consequências, e essas consequências advêm da coerência interna desse modelo mesmo, né? E elas vêm em cadeia, essas consequências, porque assumir o modelo estrutural de Lacan implica, por exemplo, numa mudança na concepção de categorias fundamentais, como tempo, espaço, energia, matéria, uma mudança na concepção de causa, de causalidade, uma mudança na concepção de sujeito. Aliás, Lacan faz uma verdadeira exortação aos psicanalistas, né? Exortação à subversão do conceito de sujeito como condição justamente para aceder à noção do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Ou seja, sem essa subversão do conceito de sujeito, não é possível aceder a essa concepção de um consciente estruturado, né? Qual é a subversão? É poder entender o sujeito como aquilo que se apresenta entre significantes, né? Então, tudo isso nos leva a romper com a ideia de evolução, de desenvolvimento libidinal, de fixação pulsional, de trauma, né? Rompe também com a noção de origem e fim, finalidade, né? Cai o ideal de maturação, né? Aquela crítica insistente de Lacan, né? No tipo genital, né? Que era um ideal de maturação da concepção freudiana, né? De maturação pulsional. Bom, um outro ponto, uma outra razão, para poder falar dessa outra razão, eu vou ter que retomar um pouco a tradição, né, de um certo modo de trabalhar a teoria lacaniana, que foi um modo onde eu participei durante muitos anos, né? A gente costumava ouvir muito aqui, era assim: Lacan a gente tem que ler histericamente. Bom, me desculpem quem já escutou isso, porque eu toquei nesse tema recentemente no seminário da Apola Brasília, né? Mas eu vou ter que retomá-lo, porque essa é uma das razões, né? Retomá-lo para responder essa pergunta: por que outro Lacan? Então, esse modo histérico de ler Lacan consistia quase que num método, era um pseudo-método, né? Que se dava da seguinte maneira: a gente seguia lendo e associando livremente, né, em cima do texto lacaniano. Isso
parecia assim uma espécie de exercício impressionista, onde cada um dava suas impressões do que estava lendo, cada um associava do jeito que queria, fazia a viagem que queria, né? E quando aparecia algum caroço nesse angu, daí a gente passava por cima. E quais eram os caroços que apareciam? A topologia, a matemática, os matemas, a gente passava por cima completamente. Eu fiz um grupo sobre a carta roubada e ninguém leu o repartitório. Atropelamos o repartitório numa boa. Era só um carocinho que a gente passava por cima. É claro, tinham agravantes, o acesso ao texto do Lacan, né? Que hoje a gente encontra versões revisadas super boas, né? Tem a versão do Seminário 20 da letra freudiana, que está ótima, a revisão que Ricardo Rodrigues Ponte fez para a Escola Freudiana de Buenos Aires, muito boa, pena que ele morreu antes de fazer todos os seminários, né? Mas é uma revisão comparada, né, com diversas publicações, super boa, a gente tem acesso a isso hoje, mas não tínhamos na época, né? Por exemplo, o Seminário 20, a versão brasileira da Zahar, logo no começo tem duas omissões assim importantíssimas que comprometem nosso entendimento de um jeito total, absoluto, né? Uma é a aula do Recanati, outra é a aula sobre a compassidade. Então, Lacan, para trabalhar o gozo, recorre a um conceito matemático que é o da compassidade. Ninguém sabia de onde vinha isso, porque isso está suprimido, essa aula, então a gente ficava associando em cima, né? Era uma espécie de uma viagem, né? E, claro, passar por cima dos caroços levava a contradições de leitura, assim, muito marcantes. Por exemplo, como é possível a gente se deparar com a fórmula de Lacan da pulsão, que é S barrado punção de D, né? Sujeito barrado punção e a demanda do outro, e continuar sustentando o conceito de pulsão como representante psíquico de uma manifestação orgânica? Como é possível? Né? Só passando por cima dos caroços mesmo, né? E tentando conciliar as duas coisas. Bom, esse tipo de leitura faz da teoria lacaniana uma espécie, ou da aproximação a ela, né, uma espécie de mística, e de Lacan um enigma a ser decifrado. E o deciframento de Lacan se dava nesse tipo de leitura e na experiência da própria análise. Outra coisa que a gente escutava, que era comum escutar, era, bom, e esse conceito você só vai apreender quando você passar por isso na sua análise. Bom, eu tenho algumas análises, né, algumas experiências de análise na vida, não foram poucas, né, nunca consegui aceder a um conceito psicanalítico no divã. Jamais, né? Bom, esse modo, então, de lidar com a teoria redunda numa clínica, claro, tem um correspondente na clínica, que consiste também do paciente seguir falando e associando livremente, o inconsciente está lá em estado de espera, esperando uma brecha para se manifestar, né? Esperando uma janelinha para pular fora e se manifestar. Além desse espontaneísmo típico dessa prática de leitura, fazia parte também desse modo de abordagem da teoria de Lacan, encontrar Freud em Lacan. Outra frase recorrente era, bom, isso já estava em Freud, era uma expressão frequente, né? Bom, aí uma clara tentativa de cooptação de Lacan por Freud, de assimilação de um ao outro. Assim, cada conceito de Lacan tinha um correspondente em Freud. Por exemplo, significante é o Vorstellung, de freudiano. Gozo é a pulsão de morte. Né? Metáfora paterna, bom, é o jeito de Lacan traduzir o complexo de Édipo. O objeto A, uma correspondência ao objeto perdido de Freud, e assim vai. Né? Bom, por outro lado, eu encontrei na abertura, né, que depois veio a ser a Pola, um outro modo de trabalhar a teoria,
que é trabalhar a teoria a partir da argumentação lógica e da investigação como método. Daí, numa clara direção, num claro direcionamento da psicanálise para a ciência. E aí se encontra mais uma das razões de por que outro Lacan para mim. Eu acho que a psicanálise fica numa bifurcação entre a ciência e a religião. Popper e George Steiner já denunciavam a vocação da psicanálise para a religião. Eles diziam que a psicanálise era uma mitologia, e como uma mitologia, a psicanálise freudiana, naturalmente, né? Como uma mitologia, elas funcionavam como credos substitutivos, né? Que supria a lacuna deixada pela decadência da teologia e pela decadência também dos sistemas religiosos formais, né? Bom, daí que as instituições psicanalíticas também se encontram nessa mesma bifurcação. Bom, ou bem vão para o lado da ciência ou para o lado da religião. Agora, o que significa uma instituição psicanalítica tender para o lado da religião? Como é que isso acontece? Quando o trabalho teórico é substituído por uma espécie de experiência de iniciação, de rito de iniciação, não há investigação aí, né? É a iniciação num campo que se dá pela combinação entre um modo de apreensão teórica, né, e a experiência da análise pessoal. Então, quando a teoria psicanalítica se configura como aquela espécie de mística, né, ela certamente se encaminha nessa bifurcação para o lado da religião. E o estudo aí, né, parece ter o efeito, o estudo teórico parece ter o efeito de uma revelação intelectual que leva a uma conversão. E como revelação, como toda revelação, né, convoca a adesão pela fé ou pela paixão. Daí a gente encontra, né, no modo de lidar com a teoria, o recurso a argumentos dogmáticos, a argumentos ad hominem, a argumentos de autoridade. Bom, e vale lembrar que uma das características das mitologias é ter um gênio fundador que lega textos canônicos. Bom, se é um trabalho de iniciação, a gente tem, então, os iniciantes e os iniciados, os avançados. Essa é uma organização sustentada por uma hierarquia muito, muito sólida. Num esquema como esse, a gente encontra uma preocupação grande com grados, nomeações, estabelecimento de critérios para reconhecimento de analistas. E esse rumo da psicanálise, eu acho que serve à degradação teórica, aquela já denunciada por Lacan. Bom, então, a alternativa à religião é a ciência, né? Então, quando se toma uma direção científica, não quer dizer que a gente está livre dessas coisas, né? De hierarquias, de rivalidades, de nada disso, né? E vaidades, etc. Mas muda a ordem de importância dessas coisas. Por quê? Porque a investigação assume a prioridade. Ela vem primeiro. Né? O que se leva em consideração a partir dessa manobra, né, são os modelos teóricos. E o avanço teórico acontece a partir do confronto entre eles, entre os modelos teóricos. O modelo teórico, então, substitui Freud como gênio fundador. Não cabem aí, né, argumentos de autoridade ou ad hominem. E assim avança a ciência avança assim, com o confronto de modelo teórico. De fato, a gente, na nossa prática como psicanalista, está referido a um modelo teórico, quer saiba, quer não saiba, está referido a uma referência, né? Pode ser até a própria experiência, pode ser o senso comum, mas essa referência rege a nossa prática, porque ela nos permite fazer uma leitura, né, do contexto, da narrativa do paciente, do texto que se apresenta naquela narrativa, né? E me parece, assim, um ato de honestidade intelectual declarar qual é o modelo teórico a que se está referido. A formação do analista está referida à formação teórica e não a critérios arbitrários de reconhecimento de analista.
Então, o outro Lacan, respondendo à pergunta que o Fauzi faz, né? Por que a Pola? Porque a Pola é uma abertura declarada a esse outro Lacan. O Lacan não cooptado pelo freudismo, o Lacan que se destaca de Freud, né? E eu encerro aqui para a gente passar para as perguntas. Bom, obrigado, Flávia, por sua fala. Vamos... Karime e Martim já podem aparecer novamente. Agora a gente vai passar para as perguntas, mas antes eu quero agradecer a vocês pela fala, pelas contribuições. Responderam as perguntas colocadas. E, embora não seja uma pergunta... Mas enquanto ninguém pergunta pelo chat do YouTube, eu vou aguardando aqui, eu repasso para vocês. Eu tenho uma pergunta a fazer, mais especificamente a Flávia, porque foi quem tocou nesse assunto, e Martim já vai entender o que eu quero dizer com essa pergunta, que é que Flávia começa a fala abordando que trabalhou por muito tempo com crianças. E eu trabalho com crianças e estudo sobre isso. E uma das características de Apola também é o desenvolvimento de trabalhos de investigação. E eu estou investigando um pouco sobre o sujeito e a prática clínica com crianças, né? Então, você denunciou um pouco do que talvez eu encontre lá na frente, mas eu tenho uma pergunta a te fazer, que é a seguinte, porque a minha hipótese, tanto dessa minha pesquisa, como desde sempre, eu trabalho com a ideia, exatamente essa que você traz da construção do sujeito, e que a gente abandona essa característica de desenvolvimento do sujeito, e que a gente entende o sujeito como representado pelo significante, basicamente falando. Porém, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: muito se fala, mais especificamente quando se adere ao freudo-lacanismo, que em uma análise com crianças a gente tem uma especificidade, mas também não se deixa claro qual especificidade é essa. Então, qual seria? Seria o brincar? Então, a ideia que eu trabalho é a seguinte: não tem diferença na análise de um adulto, de um adolescente, como não há diferença na análise de uma criança. O sujeito é o mesmo. Isso, o sujeito é o mesmo, a gente visa o mesmo objetivo, o mesmo objeto, para ser mais claro, para ser mais científico. E aí eu queria saber se você concorda com essa proposição, eu acho que já, porque você já me respondeu, e se você compactua com a ideia de que não tem especificidade nenhuma, tenha um contexto. Com um adulto, ele fala, mas também não significa que ele não possa brincar, e com a criança a gente brinca, ou desenha, ou joga, ou faz guerra de espadas, tanto faz, mas que no fim das contas o que a gente trabalha é o sujeito. Aí eu queria saber o que você tem a me dizer sobre isso e como isso se articula com o próprio programa de Apola, né, que é um dos pontos colocados no programa de investigação. Agradeço a vocês, estou aguardando, por enquanto no chat do YouTube não tem nenhuma pergunta, e aí está aberto para quem estiver nos assistindo para colocar as perguntas através do chat do YouTube. Então, mas a ideia principal é de que se você adota esse modelo estrutural de Lacan, não dá para pensar, o sujeito está ali de uma vez, né? Já está lá, assim como o outro está lá, né? Não dá para pensar que ele se desenvolve, né? Primeiro isso, depois aquilo, primeiro o imaginário, depois o simbólico, depois o real, ou o contrário, né? Primeiro o real como real do corpo, e depois as palavras vem mapear esse corpo. Aí tem clara uma ideia evolucionista, inclusive entre os 3 registros, né? O modelo estrutural de Lacan não cabe esse tipo de evolucionismo, né, de desenvolvimento. Não há um desenvolvimento psicossexual, não há um desenvolvimento da libido, né? O sintoma não é a fixação numa determinada fase anterior, né? Muda a noção de tempo completamente.
né? É um acontecimento sincrônico que se dá de uma vez, né? Então, não faz sentido pensar em sujeito infantil, em sujeito adolescente, em sujeito adulto. O que é isso? Né? Aí seria uma confusão que até hoje acontece entre sujeito e indivíduo. Sujeito e indivíduo. Né? Lacan, lá no Seminário 20, é uma das últimas aulas, ele fala que o analista trabalha com dois. Você recebe o indivíduo, mas trabalha com o sujeito. Né? Nesse sentido, toda a clínica tem uma especificidade. Você tem que operar, né, com essas duas categorias, digamos. O indivíduo que está ali na sua frente, né, mas a manobra do analista se dirige ao sujeito. Né? Aí o indivíduo pode ser uma criança, pode ser um velho, pode ser um adulto, mas a manobra do analista se dirige ao sujeito. Então, é importante fazer essa diferenciação entre sujeito e indivíduo, senão a gente cai nessa confusão. Muito recorrente na teorização da clínica com crianças. Em algum momento, acho que vai se deparar com isso também. Obrigado, Flávia. Bom, nós já temos 2 perguntas aqui do YouTube. A primeira é a seguinte, que é de Federico Romero. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como a Paula se posiciona em relação à psicanálise em extensão. Eu quero saber de vocês se vocês preferem que eu leia todas as perguntas ou uma pergunta por vez. Como vocês preferem. Acho que pode ir lendo, né? E aí depois a gente... Tá. O que vocês acham? Pode ir lendo, a gente anota e vê quem vai responder aqui. Essa é a primeira. E a segunda é uma pergunta de Vânia Otero, onde ela pergunta: essa noção de outro Lacan quer dizer outro no sentido da escrita do próprio Lacan, no sentido de grande outro, o outro com O maiúsculo? Acho esse nome para uma instituição de psicanálise muito instigante. Eu também, mas vocês respondem. Essas são as perguntas que temos por enquanto. Quem quer responder? Eu posso falar? Meu microfone... Vocês estão me ouvindo? Sim. Posso falar um pouco para o Federico, né, sobre a questão da Paula em relação à psicanálise em extensão, é isso, né? Federico, eu acho que esse momento, né, da abertura dessa refundação, né, ou propriamente da fundação da Paula, teve muita relação, né, com essa questão da psicanálise em extensão, porque a partir daí foram propostos muito mais seminários, né, houve um número maior de grupos, né, funcionando, justamente eu acho que para trazer uma relação, né, com a questão da extensão maior do que havia antes, né, porque nos tempos em que a apertura era simplesmente, né, a apertura, havia muito trabalho, muita produção, né, os membros apresentavam resultados de suas investigações, mas eu não vou dizer que era algo mais fechado, não é exatamente isso, mas não havia tantos seminários quanto existem hoje. Então, hoje nós temos seminários acontecendo na Argentina, aqui no Brasil, na Itália, que são difundidos, praticamente todas as atividades são transmitidas online, né? O que traz essa maior possibilidade de que pessoas tenham acesso, né, à maneira como nós trabalhamos a teoria lacaniana, a maneira como o programa de investigação propõe, né, que a teoria seja trabalhada, enfim. Não sei se Flávia e Martim querem acrescentar alguma coisa. Uhum. Sim, a mim me parece, eu vou falar um pouquinho sobre as 2 perguntas. Sobre extensão, a mim me parece um tema bem interessante e sempre é necessário de revisitar. A princípio, eu diria que teríamos que pensar o que dizemos quando pensamos psicanálise em intenção e extensão.
geralmente está muito marcado por uma interpretação hegemônica que é a psicanálise pura, que se faz no consultório particular e aquela que depois se faz fora da instituição ou em ambientes não tão puros. E a mim me parece que essa é uma interpretação um pouco feliz e potente. Tem um quê dessa ideia de extraterritorialidade do psicanalista. Me parece que toda a proposta de Apola exige repensar essa oposição, inclusive porque não é a letra de Lacan. Quando Lacan apresenta essa oposição, quer dizer uma coisa bem diferente. Se não me engano, está na proposição do 9 de outubro. E Lacan pensava o trabalho da intenção como o próprio trabalho teórico sobre a produção do analista e aquilo que se desprende da análise. E então não era especificamente o trabalho clínico, senão um trabalho, se se quer, mais teórico. Em algum lugar eu escrevi alguma coisa que já me esqueci um pouco o que disse sobre isso. Mas há que repensar essa oposição e evidentemente a Apola traz outro posicionamento com isso. E depois, outro Lacan, bom, tem um livro de Alfredo, que é outro Lacan, né? E talvez o que se possa dizer, não sei se há consenso entre todos os membros, porque claro que temos uma orientação que todos coincidimos e compartilhamos, e também há matizes, diferenças, modos de entender. Eu particularmente entendo essa proposição do nome da instituição, que mudou, né? Que era de abertura para outro Lacan. E me parece que é fundamental, porque aí o acento muda de abertura para outro Lacan. É dizer, o segundo significante ressignifica a ideia de abertura, porque tem muitas instituições que um pouco com a pegada democrática, bom, não seria desses tempos, né, pegada democrática, mas essa ideia de abertura está em jogo e tem muitas instituições que dão lugar às diferentes teorias psicanalíticas. E isso poderia ser uma abertura, né? Freud, Lacan, Melanie Klein e assim. E me parece que outro Lacan precisa que essa abertura carimba, de alguma maneira, que é mediante uma escolha teórica de pensar uma abertura da psicanálise por meio de Lacan, por meio de uma produção teórica que subscreve a proposta de Lacan e então marca a diferença específica e como trabalha como qualquer outro programa científico, tentando desenvolver essa diferença, essa teorização e que não é simplesmente, bom, é uma abertura, então tudo vale, tudo cabe tudo. Então, me parece que há uma boa, um bom trabalho de tensão entre uma abertura, evidentemente, e também um certo fechamento, que bom, é para aqui, esse é o caminho. E às vezes esse caminho é incompatível com outros, que não quer dizer que não sejam estudados, contemplados, mas que a proposta da instituição é carimbar por essa novidade da diferença e o radicalmente novo que apresenta a elaboração teórica de Lacan. Eu diria isso. Bom, eu queria dar duas palavrinhas em relação a essa pergunta, pode ser? As duas, né? Estou de acordo com você, Martim, plenamente em relação à necessidade de revisar esses conceitos de psicanálise em extensão e psicanálise em intenção, né? Mas
tomando ao pé da letra, né, parece que a psicanálise em extensão, né, se deriva da verdadeira psicanálise, que é a experiência de divã, a experiência psicanalítica, né? E aí essa divisão, essa oposição, né, está calcada numa espacialidade que é dentro e fora, né? Dentro, na experiência interna, né, de uma análise acontece a verdadeira psicanálise, e o que se diz disso se estende para fora. Então, aí há uma oposição euclidiana, uma oposição espacial, com a qual nós, o modelo estrutural de Lacan não suporta essa oposição. Então, é bastante interessante rever isso nesses termos. Tá? Isso eu queria colocar em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda, eu entendo outro Lacan como uma alternativa, um outro Lacan, em relação a esse Lacan que chega e que impera, que é o Lacan subsumido pelo Freud-lacanismo. Né? Era isso. Mais alguma pergunta? Temos ainda mais 2 perguntas, agora 3. Uma pergunta desculpem, do Luciano Antunes, que eu acho que gira um pouco em torno do que Karime colocou, que é o seguinte: na opinião dos palestrantes, ela pergunta no geral, eu só citei a Karime porque citou um pouco mais disso, apesar das divergências teóricas entre Freud e Lacan, peraí, que tem um aqui, mas convergências entre as duas formas de pensar e fazer psicanálise, se há alguma convergência entre as duas formas de pensar a psicanálise e fazer a psicanálise entre Freud e Lacan, e se tem, quais seriam? A segunda pergunta é de Psy Trace Hallucination, é o nome que está aqui, que pergunta o seguinte: eu gostaria de saber o que pensam sobre a dita radicalidade da experiência com uma análise, a travessia do fantasma. É algo político de exaltação de egos? Como vocês entendem isso? É uma pergunta interessante. E uma pergunta da Camila Cuchini, que é também da Polo. Vocês poderiam falar um pouco sobre a possibilidade da formação em psicanálise através do recurso online? A pergunta da Camila. Essas são as 3 perguntas, eu passo para vocês agora. Bom, rapidinho, só um comentário sobre a travessia do fantasma. Isso não é de Lacan, isso é uma invenção de Millet, né? E acho que Ricardo Goldenberg trabalha isso, e tem umas aulas dele recentes no YouTube exatamente sobre isso, né? Isso, eu vou colocar no link do chat as aulas do Ricardo Goldenberg para as pessoas acessarem. Alguém quer? Eu quero falar um pouco sobre a pergunta do Luciano, né, a respeito você cita, né, Luciano, as divergências teóricas entre Freud e Lacan e se há possíveis convergências, né? Olha, de pronto, eu te diria, né, que talvez alguns dias atrás eu te dissesse que uma das convergências seria o conceito a noção de inconsciente, mas até lendo um pouco, né, para trazer alguns elementos para a nossa discussão de hoje, né, há um texto de Lacan em que ele diz assim que o campo da psicanálise é freudiano, né, mas o inconsciente é lacaniano. Então, até sobre essa noção de inconsciente, né, Lacan discorre, aponta e constrói diferenças, né? Então, eu diria que sim, que que são teorias muito diferentes, né? Tanto no sentido da teoria quanto da prática analítica, até porque uma coisa, né, leva a outra. Eu acho que isso foi um ponto que eu tentei marcar muito, né? O quanto que a teoria ela cria a clínica, né? Então, se a gente pensa que a teoria de Lacan é diferente, então a clínica lacaniana vai ser diferente, né? O sujeito, né, com que Lacan trabalha
é radicalmente diferente do indivíduo freudiano, né, do ser humano freudiano, que é aquele ser humano que evoluciona, né? Então, né, trazendo essa fala do Lacan, né, eu acho que o campo é o mesmo, é o campo da psicanálise, né, e até um campo freudiano, enfim, mas que, né, há muito mais divergências. Eu acho que são realmente teorias muito diferentes, né, e clínicas muito diferentes, embora às vezes os conceitos tenham o mesmo nome, né? Então, quando a gente fala de inconsciente, de transferência, são conceitos que têm o mesmo nome, né? Pelo menos em algum momento da teoria lacaniana é assim, aqueles que Lacan se refere, mas que, se a gente for atrás e for estudar, são conceitos construídos de forma, né, muito diferente. E, Karime, sua fala me lembrou uma coisa. Logo no seminário 11, na primeira ou segunda aula, onde Lacan vai trabalhar o conceito de inconsciente, e esse seminário é muito interessante porque ele estabelece como método mesmo o confronto entre o modelo teórico dele e o de Freud. Em todos os conceitos, em cada um dos conceitos fundamentais, ele faz essa operação. E em relação ao inconsciente, ele diz assim: vocês sabem o inconsciente freudiano? Pois bem, o inconsciente freudiano é um. O meu conceito de inconsciente é outro. Sim. Uhum. E se a gente pensar, né, Flávia, o seminário 11, ele é um seminário, né, se a gente pensar em termos, né, cronológicos, está muito distante, né, dessa fala que eu trouxe agora, que é de Lacan, da abertura da sessão clínica, e essa mesma posição, né, quando ele diz que o inconsciente é lacaniano, ou seja, o inconsciente com que Lacan trabalha é um inconsciente proposto, né, por ele, e não é idêntico, aliás, é bem diferente do inconsciente como Freud formula. Eu simplesmente sou... Bom, eu subscrevo o que meus colegas disseram, talvez apenas uma perspectiva. Eu entendo que se há convergência, é a tentativa, é sobre o descobrimento. O descobrimento, sem dúvida, foi freudiano. Lacan o chama muito interessantemente uma descoberta prometeica. Uhum. Ou seja, uma descoberta perdida. E a tentativa da elaboração teórica de Lacan é resgatar essa experiência perdida. Por isso sempre o desvio, né, está aí, mas o faz com elaborações teóricas divergentes, para poder resgatar aquilo que a própria elaboração freudiana, e Lacan lo disse com todas as palavras, tem apagado da sua própria descoberta. E, nesse sentido, utiliza até um universo literatum diferente, porque utiliza a lógica, a linguística, a topologia, a antifilosofia. Então, nesse sentido, eu diria, são elaborações teóricas divergentes para resgatar aquele descobrimento que, sem dúvida, foi de Freud. O que Karime falava com o campo é freudiano. A travessia da fantasia, do fantasma, me parece que há que revisar, é milleriano, claramente, como Flávia disse, e haveria que revisar o dispositivo que criou Lacan, que foi o passe, e que, em todo caso, Lacan pensava para isso a partir do conceito do desejo do analista, muito emparentado com o desejo do científico, e teríamos que revisar essa ideia do passe, porque para Lacan, quando cria o passe, e que me parece que a instituição não faz juros, não respeita a proposta de Lacan, e inclusive teríamos que revisar se é válida e serve, era justamente para poder não dar um título a um analista ou reconhecê-lo como categorias, como a fala de Flávia estabeleceu, sino para tentar estabelecer teoricamente de que acontece em uma análise. E então é bem diferente. E inclusive deixou isso, ao que eu mencionava, como um trabalho para o não analista ou os jovens da instituição. Ou seja, bem diferente do que acontece. E, bom, de Camila, não sei. A formação pelo online. Há uma coisa que aí haveria que discutir, que é
também poderia ser, se está referindo a análise online, ou a formação do conteúdo referencial, do saber psicanalítico. Deixa eu te interromper rápido, Martim, porque tem uma pergunta abaixo que complementa a de Camila, pedindo que também se fale sobre o atendimento online, né? Camila pergunta sobre a formação e Kellen Costa pergunta sobre o atendimento que a maioria dos analistas começaram a adotar a partir da pandemia. Eu acho que dá para uma outra live a gente falar só disso e tal, mas rapidamente, para dizer alguma coisa e não ser descortês, há uma coisa que é inevitável. Digo, não, o mundo funciona por via de internet atualmente, e isso é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Hoje, qualquer científico de qualquer lugar do mundo lê um paper do outro e sabe o que está pensando, e os problemas, e as resoluções, e isso, embora não seja formação tradicional, evidentemente vai formando as pessoas e vai produzindo um nível de intercâmbio de conhecimento fundamental. E eu entendo que isso já se dá de fato e que é necessário, talvez, ir adaptando. E a Pola foi uma das primeiras instituições que está há muito tempo, né, apresentando seus espaços via internet, com o qual isso sim. E análise online, me parece que sim, não vou poder fundamentá-lo. Eu sou argentino, vim viver aqui no Brasil e já fazia análises online com as pessoas que eu atendia na Argentina. E eu não vejo, e talvez a mesma coisa que vocês perguntaram sobre o sujeito do desenvolvimento e o sujeito da psicanálise. Eu não vejo uma diferença substancial nesse sentido do dispositivo que se pode fazer. Claro, tem pessoas que gostam mais, outras que não gostam, que podem, mas também, assim como gostam de um analista, não gostam de um bairro. Eu estou aqui num bairro em Salvador, que é Santo Antônio Além do Carmo, um bairro muito bonito, e atendo aqui, e muitas pessoas não vêm aqui porque não gostam do bairro. E já é um impedimento para a psicanálise, está muito perto do Pelourinho, sei lá, e bom, e isso pode ser um impedimento para algumas pessoas, mas não que seja estruturalmente impossibilitador de desenvolver uma análise, já que o sujeito de nossa praxis é bidimensional. Por isso toda a topologia de Lacan. Então o suporte de internet o contempla. Mas... Bom, eu gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta da Camila e da Kelly, um breve comentário, né? A Camila pergunta se é possível a formação virtual e a Kelly a análise virtual, né? Eu acho que isso depende da concepção teórica. Se você entende o real, se tua concepção de real equivale ao corpo, ao real do corpo, não é possível a análise virtual à distância, não é possível a formação à distância. A depender da concepção teórica, eu acho que é plenamente possível a formação do analista, né, à distância, e uma análise à distância. Era isso. Temos mais uma pergunta que é direcionada especificamente para Flávia. Guilherme Faria Ribeiro pergunta sobre o artigo Sujeito e Responsabilidade que você escreveu, Flávia. Ele quer saber de como a noção de sujeito e responsabilidade tem, quais os efeitos na prática clínica e como operar a partir disso. Uhum. Bom, a ideia da desresponsabilização subjetiva, né, é uma das consequências de assumir o modelo estrutural de Lacan, né? Porque se o sujeito é o sujeito, aquele que aparece entre dois significantes, ele é responsável pelo quê? Isso dá todo um direcionamento clínico, né?
a clínica da responsabilidade subjetiva é essa que acredita que o sujeito, aí confundido com o indivíduo, tem que se tornar responsável do seu próprio inconsciente, do seu próprio gozo, né, e fazer alguma coisa com isso. Né? A ideia da responsabilidade subjetiva, eu acho que cai. Estou falando do sujeito do inconsciente, esse que se apresenta entre dois significantes. Não estou falando de indivíduo, né? Quando um cara procura análise, sim, ele se responsabiliza pelo seu sofrimento, pelo que sente, e vai num analista, não vai num curandeiro, ou vai no coach, ou vai para o terreiro, ou vai, sei lá. Né? E aí tem responsabilidade, o que eu faço com aquilo que eu sinto, né? Mas é responsabilidade individual, né? E a gente, quando confunde esses dois conceitos de sujeito e indivíduo, dirige toda o tratamento nessa tentativa de responsabilização do sujeito, né? Pelo gozo, pelo sintoma. Né? Esse texto está publicado em espanhol. Quem quiser a versão em português, me fala que eu mando por e-mail, tá? Isso. Como eu não sei se fica gravado o chat do YouTube, pode entrar em contato pelo Instagram da Pola. Acho que a Pola Salvador, coloca o link também no chat, ou por e-mail. Isso. Bom, não temos mais nenhuma pergunta. Ok. Então, acho que finalizamos. Sim. Sim, Claro. sim. Certo. Então, agradeço a participação de todos que participaram, né? A gente teve um bom público, uma quantidade de pessoas bem legal nos assistindo. Agradeço a Flávia, a Karime, da Pola de Brasília, sede de Brasília, Martim, que é diretor da Pola daqui de Salvador. E finalizamos. E muito obrigado. Até as próximas atividades online da Pola. E até mais. Obrigada, Fauzi. Tchau, boa noite para todos. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado, Fausto. Um abraço a todos. Tchau.